Oi pessoal, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Arquitetura de Computadores. Essa primeira aula a gente vai ver uma motivação do porquê estudar Arquitetura de Computadores hoje em dia e vamos também ver alguns conceitos básicos que são utilizados durante muitos dos temas que a gente vai ver durante o curso, tá? Alguns desses conceitos são relacionados às disciplinas de sistemas operacionais, entre outras, mas a gente só vai dar uma ideia geral do conceito, tá bom? Então, primeiramente, quando a gente fala sobre a evolução de computador, a gente sempre pensa, primeiramente, como que é a evolução do processador, né? O processador, ele é o componente principal do computador, e para a gente determinar se o computador ele é mais rápido ou não do que uma geração passada, a gente olha, primeiramente, para o processador. Então, para a gente estar estimando como é que vai ser as próximas gerações de processadores, né, a gente normalmente olha a lei de Moore, que foi válida durante muitos anos, desde aí da época dos processadores single core, né, os processadores que possuem um único núcleo. Então, a lei de Moore ela diz que a densidade de transistores nos circuitos integrados ela dobra a cada 2 anos. Então, né, a gente já sabe, né, que desde a terceira geração de computadores, né, com a vinda dos circuitos integrados, a gente consegue, numa mesma área de chip, aumentar o número de transistores. Né? Como é que é possível a gente aumentar o número de transistores? A gente evoluindo na tecnologia de construção deles, né? Isso aí é de acordo com as áreas de engenharia de material, engenharia elétrica, né? Então, quanto menor o transistor, a gente consegue colocar mais desses transistores numa mesma área de chip. Tá? E aqui a gente tem uma evolução, né, nessa figura bem interessante que mostra como é que foi a previsão, nessa estimativa da lei de Moore desde lá da década de 50. A gente vê que até os anos 2000 a lei de Moore ela foi validada, né? Ela aconteceu de fato como foi previsto pelo criador da lei. Então, se a gente vê, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, na década de 50 a gente tinha um chip com um transistor, né, a gente pode ver que teve aí a cada 2 anos, né, até 1960, a gente vê que dobrou 4 vezes o número de transistores. Né? A gente vê aí, primeiro, né, tinha um transistor, por volta de 52 foi para 2, 54 foi para 4, 56 foi para 8, 58 já chegou em 16, né, mas aí a gente arredondou aí para 60 nessa figura, né? E interessante ver que até os anos de 2000 a gente tinha aí esse crescimento chegando aos processadores com mais de 592 milhões de transistores pela mesma unidade de área considerada lá nos computadores de 1950. Tá? A partir de então, daqui, né, da época do single core, as coisas começaram a mudar, não ocorreu mais desse jeito, tá? Então aqui tem outro gráfico muito importante, muito interessante de a gente acompanhar essa validação da lei de Moore conforme os anos, né, principalmente enxergando os processadores single core. Ó, então nesse gráfico a gente tem o eixo X que ele representa os anos, né, e cada linha é uma característica diferente dos processadores. Então essa linha verde, ela representa o número de transistores, né? A gente vê que conforme o passar dos anos esse número foi crescendo linearmente, né? No caso exponencialmente, sempre dobrando, né? Desde lá a quantidade de resistores que foram consideradas na década aqui de 70, aqui no caso, tá bom? Considerando esse ano, e a gente vê que realmente a evolução dos processadores de fato seguiu a lei de Moore, né? Mas quando a gente pensa, né, vamos aumentar a quantidade de transistores no processador, então isso sempre melhora o desempenho, tá? Então a gente consegue ver nesse gráfico que nem sempre foi verdade. Então essa segunda linha, essa azul escura, ela representa o aumento de velocidade, tá, do clock do processador, da CPU. A gente vê que realmente com o aumento de número de transistores, até mais ou menos os anos de 2000, a gente também teve a melhora de desempenho do clock do processador, tá bom? E a partir então, por volta de 2003, a gente vê que temos essa linha aqui, né, que se estabilizou, se equilibrou o aumento de desempenho, tá? De outra forma, né, outra característica importante para se observar com o aumento do número de transistores é essa terceira coluna, que é a energia, tá? A energia necessária para um processador funcionar. Então a gente vê que ela tem aumentado a energia, né, conforme a quantidade de transistores, tá? E a partir dos anos de 2000 a gente vê que também se balanceou
e isso a gente vê que afetou também a velocidade do processador. Tá? E essa última linha ela representa o desempenho por ciclo, tá? De instrução. Tá? Então a gente vê aqui que se balanceou e se estabilizou também. Tá? Já adiantando para vocês, né, essa época aqui é marcada como o fim, né, dos processadores single core, né? A gente vê aqui que começou a vir processadores multicores com mais de um núcleo, né? Como exemplo aqui a gente tem o dual core Titanium 2, tá bom? Então a gente vendo mais informações da adoção, né, do uso da lei de Moore até os dias atuais, lá na Intel, né, alguns membros da Intel fizeram esse gráfico, tá, de uma extrapolação da densidade de energia. Tá? Isso aqui ele representa como é que seria a energia necessária, né, se os processadores seguissem a lei de Moore sem parar com investimento em tecnologia de single core e não utilizar mais multicore, tá? Então aqui a gente tem esse gráfico que mostra como é que era o crescimento de energia. A gente vê aqui que os processadores da família do Pentium, né, do Pentium 1, Pentium 2, 3 até o 4, ele está mais ou menos localizado aqui, ó, no ano de 2003, tá? E a gente se seguisse, né, não, sei lá, com o Pentium 5 e os posteriores, a gente poderia, chegaria, por exemplo, numa situação, né, a gente consegue ver nesse ponto aqui, a quantidade de energia que seria necessária seria igual ao reator nuclear, né, e crescendo mais ainda, a gente vê aqui que alcançaria depois a turbina de um foguete, né? E se a gente continuasse nessa linha, né, e extrapolasse ao máximo, a gente ia chegar lá, em menos de 2 décadas, ia chegar aí a temperatura da superfície do Sol. Tá? Então a gente vê que o grande impedimento, né, de continuar com processadores single core também se deve à quantidade de energia necessária. Tá? Então, conforme mais energia necessária para o processador computar, mais calor ele gera. Tá? E o metal, né, o material que o processador é constituído, ele suporta até uma quantidade limite de temperatura, né, com o calor. Né? Se for muito quente, ele acaba estragando o circuito, né? Ele acaba mudando de estado físico, né, de estado sólido para líquido, por exemplo, e acaba danificando o processador. Tá? Então, o que os processadores fazem, né, é também utilizar tecnologias que dissipem o calor para evitar danificar o processador quando ele está operando nas velocidades de clock muito altas. Tá bom? Então, essa foi uma barreira para o andamento, a evolução de processadores single core. Tá? E falando de mais transistores por ano, o que significa, né, ter mais transistores no processador? Né? Conforme a gente aumenta o número de transistores, né, a gente utiliza esses transistores para implementar unidades funcionais, né, componentes dentro do processador. E quanto mais unidades funcionais a gente tem, né, maior é a conectividade entre eles, porque a gente precisa conectar com o banco de registradores, entre outros, né? Então a gente tem essa afirmação bem interessante, né, que diz que o número de conexões entre as unidades funcionais ela cresce quadraticamente de acordo com o número de unidades funcionais. Então a gente vê que além de precisar de uma grande demanda de energia para esses processadores funcionarem, também tem a grande parte do processador é tomado pela o circuito de controle, né, entre os componentes do processador. Tá? Então, mais energia, mais necessidade de dissipar esse calor. Então tem aí também maior necessidade de dissipação de calor, né, gerenciar essa energia para não danificar o processador, né, para fazer com que as temperaturas altas do clock do processador não queimem os outros circuitos internos do computador, né? Outra placa-mãe e por aí assim em diante, né? Outra questão também é que se você aumenta a quantidade, né, a velocidade do clock, você tem um problema de sincronização, né? O processador em si, ele não computa as tarefas sozinho, ele precisa conectar com as outras partes dos computadores, né? Como os dispositivos de entrada e saída e também a memória principal. Então, temos esse problema, né? E, atualmente, né, temos os limites físicos, né, os limites do material. Atualmente, os processadores são construídos com material de silício e a gente chegou no limite de
utilizar esse material para a construção de processadores, porque os transistores eles estão ficando tão pequenos, né, chegando aí, por exemplo, ao tamanho de picômetros, né, nanômetros, picômetros, que não consegue diminuir esse tamanho, está muito... o crescimento, né, a evolução nesse sentido de redução de transistores está chegando no seu limite físico, tá bom? Então tem áreas de pesquisas, principalmente em engenharia de materiais, engenharia elétrica, que estão vendo formas de substituir esse material, né? Ou como remediar utilizando ainda o silício, tá bom? Existem outras formas de estar melhorando o desempenho do processador, né? Todo processador ele opera numa certa velocidade de clock, onde é possível, né, controlar a geração de calor. Então todo processador ele possui meio que uma velocidade base, né? E a gente consegue realizar o overclock nele, né? Que é extrapolar a velocidade dele, passando essa, vamos dizer, essa faixa de segurança, né? Então a gente consegue realizar o overclock, tá? E isso permite operar ele com maior velocidade. Com isso ele vai gerar maior calor e o usuário do processador ele fica responsável de prover refrigeração, né? Prover meios de dissipar esse calor, né? Seja usando mais cooler no seu PC, usando water cooler, entre outras estratégias, tá bom? Então, antigamente era bem complicado estar realizando overclock, né? Hoje em dia, as empresas, né, a AMD, a Intel, elas fornecem algumas ferramentas que facilitam isso. Então aqui é um exemplo, tá? O AMD Overdrive, que é uma forma de estar fazendo overclock, tá bom? E para os processadores da Intel, a gente tem o Intel Turbo Booster, que é uma ferramenta que permite estar fazendo o overclock dos processadores da Intel, né? E aqui a gente tem aqui como é que seria esse ganho com esse overclock, né? Mostrando aqui na família da arquitetura do Linfield, tá bom? Bem, a gente viu que a lei de Moore já vem acertando há muitos anos, né? Em relação ao crescimento do número de transistores, né? E a gente viu que até mais ou menos o fim da era dos processadores single core, com o Pentium 4, isso não significava um aumento linear do desempenho, né? Da velocidade de clock. Então, além disso, também isso aumentava demais a energia necessária, né? A energia necessária para os processadores funcionar. Então, para contornar esse problema, a indústria passou a utilizar essa quantidade de transistores para criar cores cada vez mais simples, né? Aí veio essa ideia de core, de núcleo, onde a gente implementaria um processador mais simples, né? E com o espaço que ia sobrar na área do chip do processador, a gente conseguiria colocar mais outros core, né? Mais processadores simples, né? Então, a gente tem essa ideia, né? Ao invés de ter unidades funcionais, temos um processador completo, bem simples, compacto, no mesmo chip. Então, atualmente, a gente vive o fim da era do ILP, tá? Que é uma sigla para Instruction Level Parallelism, que é paralelismo em nível de instrução, que se refere a um conjunto de técnicas que eram utilizadas nos processadores single core para tentar cada vez mais executar instruções em paralelo, tá? Então, são utilizados nesses processadores, né, técnicas como pipeline, né, processador superior escalar, entre outras, tá? Diversas técnicas. E a gente também fala que a gente vive também no fim do almoço grátis, né? A gente tinha nessa época, né, que o programador, se ele quisesse melhorar o desempenho, né, de rodar alguma aplicação, ele não precisava se preocupar em recompilar alguma aplicação dele. Ele bastava esperar em cerca de 1 a 2 anos, né, que nova geração de processadores iam surgindo na indústria, e bastava ele comprar um novo processador single core, né, mais potente, que ele ia conseguir, sem precisar recompilar a aplicação dele, ia conseguir mais desempenho. Tá? Então, com o fim da era do ILP, a gente vê que o aumento de desempenho das aplicações não são mais de forma automática, né? O programador ele precisa recompilar o código, ele precisa agora se preocupar de mudar o seu programa para que ele usufrua melhor dos benefícios dos computadores multicore. Então, agora a gente só resta investir em TLP, tá? Que é uma sigla que significa Thread Level Paralelismo, que é paralelismo em nível de thread. A gente tem que um processador tem várias threads, né, que são linhas de execução.
Então, o programador ele é responsável por obter desempenho e, com isso, a gente tem algumas mudanças de paradigma no desenvolvimento de aplicação, porque uma vez que a gente precisa dizer para que a nossa aplicação ela precisa rodar em threads, em cores diferentes, a gente precisa ter alguma forma de dizer ao nosso programa que parte da nossa aplicação vai rodar em um core e outra parte vai rodar em outro core. Tá? Então houve uma mudança de paradigma, né? E até hoje ainda há investimento de tentar sempre prover um novo paradigma que seja que facilite a vida do programador em tentar ganhar desempenho, né, com as suas aplicações, tá bom? A gente tem, por exemplo, áreas como paralelização automática assistida, né, que seria prover ferramentas que identificassem possíveis formas de paralelizar a aplicação, né, através de descobertas de tarefas que poderiam rodar de forma independente. Então, geralmente, né, as aplicações têm diversas tarefas que rodam independentemente e sempre há necessidade de coordenação dessas tarefas, né, de comunicação entre elas, e a gente precisa prover meios de sincronização. Então, a gente diz que a sincronia, né, essa sincronização ela deixa a aplicação serial, né? E aí, algumas formas que ainda estão somente para a comunidade acadêmica, né, como memória transacional, são utilizadas para esse fim. Tá? E a gente aí vê que tem, para essas situações, né, só resta o paralelismo em nível de instrução, né, para estar ganhando desempenho com essas operações de sincronização. Tá? E também a gente vê algumas arquiteturas que foram propostas já há alguns anos, né, como a Dataflow, que foi proposta lá na década de 70, né, elas têm retornado, né, as ideias têm retornado para estar utilizando em algumas aplicações especializadas. A arquitetura Dataflow, a ideia dela é que originalmente você tenha muitos cores disponíveis, muitos dispositivos disponíveis, né? E na época não vingou, né? Até a década de 90 não vingou, porque na época ainda não tinha tecnologia que suportasse, né, essa quantidade de cores que a gente tem hoje em dia. Tá? E atualmente a gente tem que um dos processadores multicores que está na indústria, né, para o público, para o usuário comum, são os processadores Intel Core i9. Ele possui 8 cores físicos, podendo ter aí mais cores lógicos, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de como seria a estrutura do processador do Intel Core i9 9900K. A gente pode ver então que antigamente, né, grande parte do chip era destinado ao controle das unidades funcionais. A gente vê aqui que grande parte agora é preenchida por diferentes cores, né? A gente consegue ver, por exemplo, aqui nesses quadrados, né, que tem 8 cores. Cada core eles são interligados, né, por uma rede interna, tá? E também existe mais memórias caches L3, né, que são memórias mais rápidas, com menor capacidade de armazenamento, mas que permite essa troca de dados entre um core e outro, sem precisar sempre acessar a memória principal. Tá? Outras coisas interessantes que tem no Intel Core i9 é que ele também possui agora algumas cores que tratam instruções especializadas, que é essa parte de GPU e MIDI, né, que está sendo bem popular hoje em dia, né? A gente consegue executar operações vetoriais bem rápido, tá bom? Outro exemplo de processador multicore que a gente tem atualmente é o AMD Ryzen, né, que ele possui 64 cores físicos, podendo ter até 128 threads, né? Claro que esse é um processador que não é de fácil acesso para o usuário, né, comum, né, mais para executar aplicações científicas. Tá? A gente pode ver, né, como é que ele é formado na placa dele. A gente pode ver aqui os espaços correspondentes a cada core. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens da tecnologia de multicore, de reduzindo a conectividade entre as unidades funcionais. Tá bom? Então, com essa ideia de ter cores cada vez mais simples, né, a gente vê por um outro lado, né, uma outra tendência de placas gráficas, que são as GPUs, né, as Graphic Processing Units. A gente tem visto que desde a era dos multicores teve esse investimento
essa mudança no uso de processadores gráficos. Então, antigamente o GPU era utilizado somente para tarefas gráficas, né, como por exemplo renderizar uma imagem no monitor, entre outras, tá? E que os fabricantes principais são a NVIDIA e a AMD, e a NVIDIA desde essa época ela vem tendo a ideia de por que não utilizar uma placa gráfica para realizar operações de uso geral, né? Assim como um processador faz desde lá do início, tá bom? Então então com isso veio a proposta de criar uma GPU de uso geral, que é conhecida como General Purpose GPU, né? As GPGPUs. Então, as GPGPUs, o conjunto de instrução das placas, elas foi estendido suportando instruções de uso geral, né? Com isso, ela tem registradores de uso geral e toda uma estrutura similar com o que a gente vê nos processadores de uso geral, né? Na CPU. Tá? Então, com a vinda de GPGPU, a gente consegue agora utilizar, a gente tem todo um ferramental que permite a gente programar em C, né, e permitir que parte desse programa seja executada na GPU, tá? A gente vê aqui, né, o CUDA, que é próprio, que é da NVIDIA, né, usado para programar nas placas da NVIDIA, e tem o OpenCL, que é uma forma de permitir que programe qualquer tipo de GPU que surja no mercado, né, não somente nas placas da NVIDIA. Então aqui para a gente ver como é que foi o crescimento do GPU, tá? Desde essa mudança que a NVIDIA fez, né? A gente tem aqui um exemplo da NVIDIA Titan RTX, que é uma GPU mais moderna, e a gente consegue ver aqui algumas informações interessantes, né? Antigamente só usava para processamento de imagem, né? Ainda continua sendo utilizado para processar imagem, mas a gente consegue hoje em dia utilizar para acelerar diversas aplicações científicas, né? Temos aqui processamento sísmico, análise de dados, treinamento de modelo de Deep Learning, né? Hoje em dia, com a era do Deep Learning, né? Com a era de ciência de dados, a gente vê cada vez mais que é necessário utilizar essas placas para conseguir treinar os modelos, tá? Temos aqui modelagem climática, né? Qualquer tipo de simulação, normalmente GPU se sai muito bem, ganhando um bom desempenho. Tá? Então a gente consegue ver algumas informações interessantes aqui, ó, em relação ao desempenho. Tá? GPUs, a gente começa a medir o desempenho com relação à quantidade de pontos, quantidade de operações de pontos flutuantes que ela executa por segundo. Então a gente medindo aqui em teraflops, tá? Que significa que ela executa... No caso, Tera seria milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Essa placa consegue 16,3 milhões de operações de ponto por segundo. Tá bom? Então, outras informações é a memória dedicada dessa placa, que a gente consegue ter 24 GB, né? E aqui a gente vai ver que ela também possui muitos cores, né? Muitos cores especializados também. Então, se a gente for ver a quantidade de cores, vamos dizer que de uso geral, né? Que é o CUDA Core, né? Que seria para processar a parte gráfica, a gente vê que ela tem uma quantidade absurda de cores, né? 4.608. Tá? E por que tem essa quantidade absurda? Porque as placas gráficas, elas possuem cores bem simples, que é para processar operação, por exemplo, de soma de elementos de matrizes, para você conseguir renderizar um pixel na tela. Então, com essa evolução dos transistores, né, permitiu criar cada vez mais cores muito simples. Por isso a gente tem essa quantidade maior de cores do que em relação à CPU. Então, além disso, a gente tem cores especializados, como por exemplo os RT Cores, que é a sigla para Ray Tracing Cores. Ray Tracing é uma técnica de computação gráfica para estar representando a iluminação de uma imagem de forma dinâmica. É um algoritmo que requer bastante desempenho, e com o uso de cores especializadas a gente consegue fazer esses cálculos de forma dinâmica, né? Permitindo, por exemplo, a gente ver em uma animação, em um vídeo, como é que é a representação da iluminação, né, de uma forma mais realística, como a gente vê no mundo real. Tá? Então, essa placa possui 72 RT Cores, né? E a gente vê que na indústria de games, as próximas gerações de console, né, os PlayStation 5, o Xbox Series X, eles já têm essas placas da linha da RTX, que possui tanto esses RT Cores, tá? Outro core especializado que vem se popularizando com o uso de Machine Learning, né, para resolver uma gama de problemas importantes, a gente tem os Tensor Cores, que são
cores especializados para executar, né, os algoritmos de backpropagation, que são os algoritmos utilizados durante o treinamento de um modelo de rede neurais com peso. Então, normalmente nesse modelo possui diversos nós, né? Pensando num grafo, a gente tem diversos nós, onde esses nós eles possuem pesos, e a todo momento a gente precisa fazer ajuste nesses pesos. E a gente executa muitas operações, vetoriais. Normalmente envolve a multiplicação e soma de elementos num vetor, tá bom? E nessa placa a gente tem 576 desses cores especialistas. Então a gente já falou então de processador, vimos um pouco de GPUs, né? Então, olhando de uma forma geral as tecnologias com a parte do storage, né, e a parte da memória principal, a gente vê aqui nesse gráfico que teve uma discrepância de evolução de tecnologia de processador em relação às outras. Então a gente vê aqui, né, conforme os anos, representado pelo eixo X, a gente vê que a performance obtida do processador ela cresceu de uma forma cresceu muito em relação às outras, e com isso tem um gap de desempenho entre a memória, tá? Então, daí surge um novo problema para se obter desempenho nas aplicações, porque não adianta você ter, por exemplo, um processador muito rápido se o acesso à sua memória é muito lento, né? Isso é até pior, porque no momento que você executa uma instrução de acesso à memória, né, nesse momento o seu processador ele fica ocioso. Então, quanto mais rápido o processador mais ocioso ele ficará em relação, né, esperando o resultado ser executado na memória, tá bom? Então, o ideal seria a gente ter, por exemplo, todas essas linhas crescendo em paralelo, tá? E essa situação a gente chama de memory wall, né, a barreira da memória, que a gente tem hoje em dia, tá bom? Então, em outra direção, né, a gente viu que com o multicores, cada vez mais é possível a gente aumentar a quantidade de cores numa mesma unidade de chip, mas chegou também a uma limitação, e com a evolução, né, da internet e com a parte de redes de computadores, a gente teve então o uso, né, a ideia de, ao invés de utilizar mais core, também utilizar mais computadores, tá? Então a gente tem o uso de várias máquinas que trabalham em conjunto para executar uma mesma aplicação e assim obter mais desempenho de uma aplicação. Então a gente tem duas linhas seguindo nessa ideia de utilizar mais máquinas para processar uma aplicação, né, que a gente divide aí em cluster e grades computacionais, né. Clusters, a ideia é que se tenha uma rede de computadores que seja conectada por uma rede local, e esses computadores eles são homogêneos. Tá? Homogêneos no sentido que eles possuem as mesmas configurações, né? Se possível, o mesmo modelo de processador, o mesmo modelo de memória, o mesmo sistema operacional, tá bom? Então, o cluster tem essa ideia e possui um sistema operacional próprio para cluster, para estar gerenciando e sincronizando, né, a comunicação entre essas máquinas. Já grades computacionais, ou grid computing, né, a gente tem a ideia que seria uma forma geral, né? Qualquer computador conectado para estar ajudando na execução de uma aplicação. E esses computadores podem ser heterogêneos, com diferentes configurações, e possivelmente eles têm um distanciamento geográfico maior. Tá? Normalmente o cluster é localizado em um prédio, já grades computacionais podem ser localizados entre cidades, por exemplo, aí com o uso da internet, tá bom? Então vamos falar primeiro de cluster, né? Cluster pode ser definido como um conjunto de máquinas, né? Um agregado de máquinas, a gente chama de on-the-shelf, que seria uma máquina que você pode comprar, né? É um personal computer, né? Um PC que qualquer usuário poderia comprar e conectar em rede, tá? Utilizado para executar uma aplicação em paralelo. Então a gente tem aqui informações históricas bem interessantes. Primeiro, cluster foi o Beowulf, disponibilizado na NASA em 1994, e temos esse outro cluster, na Network Cluster of Workstation, que foi construído em Berkeley em 96.
A gente tem aqui o Centro de Computador de San Diego. A gente, como pode ver, né, cluster, normalmente as máquinas elas ficam organizadas no mesmo prédio, na mesma sala, e a gente muda essa visão de organização. Ao invés de ter um gabinete com os componentes todos acoplados, a gente tem esses armários gigantes que a gente pode ver aqui, ó. Esse é representado com esse azul, que são chamados de racks. Tá? E esses racks eles possuem diversas gavetinhas, tá? Que podem ser acopladas neles. E cada tipo de gavetinha é correspondente a uma unidade de processamento ou unidade de armazenamento. Tá? Essa unidade de processamento ela pode ser tanto construída com processadores de uso geral ou de GPUs, tá bom? Então, bem interessante. Então, como a gente vem falando, né, de que é necessário, quanto mais aumenta a energia, mais é necessário tecnologia para resfriar, né, dissipar o calor. Um cluster, como tem muitas máquinas no mesmo local, tem também um custo com relação à refrigeração do ambiente. Tá? Então, normalmente a gente tem essa organização bem interessante, né, que o piso ele é montado para isso, né, para suportar um cluster, e a gente vê que no chão a gente tem propagando o ar frio, que ele sobe, né, ele é espalhado por um corredor central, e esse ar frio ele volta, ele vem em direção aos gabinetes para estar resfriando. E os gabinetes eles sempre expulsam ar quente, né, e fica nesse ciclo. Tá? É a mesma ideia de ar-condicionado. Tá bom? Bem interessante. Então, o que a gente tem hoje em dia? Né? Como é que a gente consegue saber quais são os melhores, né, os computadores mais rápidos do mundo? Então a gente tem esse site, tá, o Top 500, que ele sempre, a cada 6 ou 10 meses, ele faz uma listagem de quais são os 500 computadores mais rápidos do mundo. Tá? Isso considerando o planeta todo, os diversos países. Tá bom? Então a gente tem aqui algumas informações muito interessantes, tá? A medida que se é utilizada os flops, as operações por ponto flutuante, né? Atualmente a gente já está no petaflops, que é a medida utilizada, né? Que significa quadrilhões de operações de ponto flutuante por segundo, tá? A gente tem informações históricas que, por exemplo, por 10 vezes o computador mais rápido do mundo era chinês, né? E aqui informações de marcos, né? Os primeiros computadores que chegaram aos petaflops foi o Tianhe 2, né? Nos anos de 2013 e 2015, que ele chegou aí a 33,86 petaflops. Tá? E aqui a gente vê que ele é do governo chinês, tá? Aqui é umas informações legais que foi disponibilizado para pesquisa. Então, vendo mais como é que foi o ranking mais recentemente, em 2017 a gente teve o computador Sunway Taihu Lite, tá? Que ele conseguiu, que ele utiliza uma quantidade absurda de de máquinas ligadas, tá? Ele possui então aqui 49.960 nós, onde cada processador, esse SW26010, ele possui 260 cores, com cada core rodando, né, com velocidade de 1.45 GHz. Então isso aqui é bem interessante, que a gente vê, né, que foi aumentado o número de cores e reduzido o número de taxa de desempenho, tá? E a gente vê que esse computador foi possível conseguir 125 petaflops, né, no pico, 93 petaflops com o Linkin Pack. Linkin Pack é uma aplicação, tá, um benchmark de álgebra linear que é utilizado para estar medindo desempenho nesses ambientes computacionais, tá bom? E aqui a gente vê que, além disso, esse computador ele ficou como a posição número 20 da lista Green 500. Tá? Essa lista Green 500 ela reúne os 500 computadores mais rápidos do mundo com maior eficiência energética também. A gente viu que com a era dos multicore, a energia, o custo energético tem tomado uma importância cada vez maior até os dias de hoje. Tá? Mais informações do Top 500 no último período, né, tanto em 2018 e novembro de 2019, a gente tem o computador Summit da IBM, que ele tem ocupado, né, dois períodos consecutivos. Eu ainda não peguei a lista desse ano, tá, de 2020, e o que a gente pode ver é que grande parte desses computadores já estão adotando também o uso de GPU. Então a gente vê que ele já está usando uma NVIDIA Volta GV100, tá?
que possui cores especializados, tá? E dentre outras coisas interessantes, né, usa um switch do InfiniBand, que é um roteador muito rápido. Ele possui nada mais nada menos do que mais de 2 bilhões de cores, né, para estar fazendo processamento, conseguindo aproximadamente aqui mais de 200 teraflops. No caso aqui é pentaflops, tá bom, pessoal? Eu busquei também como é que seria a posição do Brasil na lista de Top 500 de 2019. A gente vê que na posição 193 temos o supercomputador Santos Dumont, tá? Que pertence ao Laboratório Nacional de Computação Científica. A gente consegue ver aqui as configurações dele, né? Também já está usando uma GPU. E na posição 195 temos o supercomputador Fênix, que é da Petrobras. Então é bem interessante ver que o Brasil também participa dessa lista, tá, aqui, dos computadores mais rápidos do mundo. Então, falando sobre grids, né, a gente tem a área de grid computing, a gente tem essa analogia aqui de malha elétrica, né, e inicialmente a ideia era que qualquer tipo de usuário ele pudesse utilizar, né, pudesse permitir que seu computador fizesse parte de uma grid. Tá? Então teve essas uniões voluntárias, né? Esses sites aqui eles forneciam forma de você se juntar a uma rede que permitia utilizar sua máquina para estar executando alguma aplicação. Tá? O que a gente vê hoje em dia que é mais popular, né, na parte de grades computacionais é a adoção de computação em nuvem, cloud computing, que a gente vê que é um meio de você fornecer serviços, né, ao invés de máquinas em si. Então a ideia é que você utilize somente aquele serviço que é necessário para você e conforme você vai precisando de recursos para executar o seu serviço, né? Quanto mais usuários utilizar o seu serviço, você vai escalando isso de forma transparente para você. E você só paga aquilo que você usa, tá? Então aqui temos essa parte de tarifação bem interessante que teve a Amazon como pioneira. Ela oferece já desde do início de computação em nuvem, né? Vários serviços que ela possui. Tá? O mais popular é o EC2, tem o S3, que é em relação ao repositório em nuvem, entre outros. Temos aqui também a Microsoft, né, com o seu serviço da Azure. Temos o Google Cloud Platform e a gente tem algumas formas de serviço, né, que é infraestrutura como serviço, reduzido como IaaS, temos software como serviço, plataformas como serviço, entre outros, né? A gente já tem até funções como um serviço, né? Se você quer executar uma função de uma aplicação, você tem como alocar algum espaço, alguns recursos nessa grade computacional na nuvem, tá? Para estar executando. E normalmente, com o ambiente de nuvem, né? Com a computação em nuvem, a gente tem crescido também a área de uso de máquinas virtuais. Normalmente elas são implementadas através de máquinas virtuais, que vai ser um tema do nosso curso também, tá bom? Então, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai ver algumas terminologias, tá? Que provavelmente muitos de vocês ainda não conhecem, porque são terminologias, são conceitos que vocês vão aprender nos próximos cursos, tá? Curso de sistemas operacionais e sistemas distribuídos, mas eu vou estar passando rapidamente só para dar uma ideia geral aqui para vocês. Tá? Então, a primeira definição é que um processo ele é um programa em execução, né? No momento que a gente coloca nosso programa, nossa aplicação para rodar, ele vai criar um processo, tá? A outra definição é a entidade que pode ter sua execução atribuída a um processador. Tá? Então, no momento que a gente tem um processo criado, ele pode ser executado pelo processador ou esperar até que outro processo termine. Tá? Então, isso aqui é um esboço de como seria organizado um processo. Então, de forma mais simples, a gente pode pensar que um processo ele é uma estrutura de dados que o sistema operacional usa para manter um programa em execução. Tá? Então, essa estrutura de dados ela varia conforme diferentes sistemas operacionais, cada um implementa o processo da sua maneira e, de modo geral, o que essas implementações têm em comum são essas três divisões, tá? Que é o contexto de software, contexto de hardware e o espaço de endereçamento. No contexto de software, a gente tem informações referentes ao programa que está sendo executado. Então aqui a gente tem como exemplo o nome,
do programa que está sendo executado, temos o PID, né, que é o Process ID, que é o ID do processo, que identifica o processo que está rodando, temos o Owner, quem é o usuário que logou no sistema que está executando a aplicação, temos informações de prioridade de execução, que isso é utilizado pelo algoritmo de escalonamento do sistema operacional, entre outras informações como data, hora de criação, tempo, privilégios e assim por diante, tá? Outra região do processo é o contexto de hardware. O contexto de hardware é onde fica armazenado quais registradores estão sendo usados pelo programa, tá? Hoje em dia a gente sabe que a gente consegue ter vários programas rodando ao mesmo tempo. Tá? E a qualquer momento um processo que está sendo executado ele pode parar para dar lugar a outro processo. Então, nesse momento, né, há o que a gente chama de troca de contexto, né? Porque justamente a gente vai trocar o contexto de hardware. Então, para que seja possível essa troca de contexto, a gente tem que armazenar as informações de quais registradores um processo está utilizando no determinado momento que ele é parado. Então, essas informações ficam na parte do contexto de hardware, tá? Registradores especiais, registradores como o Program Counter, o Stack Pointer, são gravados nessa região de memória, tá? E a última região, que é o espaço de endereçamento, é onde contém, vamos dizer, todos os dados da nossa aplicação. Tá, então quando programa, a gente sempre define as variáveis locais, variáveis globais, né? Se vai ter uma estrutura de vetor, se vai ter um array. Então esses dados que a gente cria, né, para executar nossa aplicação, eles são armazenados nessa região de espaço de endereçamento. Então vamos ver como é que seria então a criação de processos. Aqui tem um programa desse lado direito, uma aplicação escrita em C. E aqui é como que é feita a criação de processo no sistema operacional do Linux. Então a gente usa, no Linux a gente usa essa função de fork. Tá? Então no momento que a gente executa essa aplicação, ela vai gerar um processo, e assim que a gente usa a função de fork, um novo processo será criado, e esse processo ele é criado de maneira esse processo criado ele vai ter as mesmas características do processo pai, tá? A mesma característica que eu digo que ele vai ter a mesma cara do código, o mesmo código fonte, tá bom? Então ele vai ter as mesmas variáveis, o mesmo código fonte. Então, se a gente quer definir, né, que parte da nossa aplicação vai rodar no processo pai ou no processo filho que acabou de ser criado pela função fork, a gente precisa estar utilizando um identificador para esse processo, tá? Que é guardado nessa variável de PID. Então, sempre quando a gente usa um fork, né, os dois processos vão receber um PID. A gente vai conseguir identificar tanto o processo pai quanto o processo filho através dessa variável, tá? Então, se aqui a gente tem essa condição que se o PID ele for negativo, né, menor que 0, então ocorreu um erro na execução do fork, né? Esse erro pode ter sido por falta de memória, falta de espaço de memória para alocar esse processo. Então, se o PID for igual a 0, né, se ele entrar nessa condição, a gente sabe que o processo que está sendo executado é o processo filho, o processo que acabou sendo criado, e se por acaso ele entrar nessa última condição, né, onde o PID ele é positivo, a gente sabe que o processo que está executando é o processo pai. Então, dessa forma, né, mapeando aqui que intervalo o PID está sendo utilizado no processo, a gente consegue separar que parte do nosso programa vai ser executado por diferentes processos, tá? Que possivelmente, né, os sistemas operacionais modernos eles já alocam cada processo em um core disponível diferente, tá bom? Então aqui a gente vai ter um exemplo, tá? Aqui à esquerda, que seria como que seria a execução desse fork para a criação de processos. A gente vê aqui, então, no momento que o fork ele é chamado, a gente tem o retorno do PID, né? PID igual a 0 vai ser o filho, PID maior que 0 vai ser o pai. E a gente vê que o pai ele fica esperando até que a execução do processo filho seja concluída, tá? Então a gente vê que o filho vai executar a função exec, que é uma chamada de sistema operacional, e depois, né, implicitamente, né, vai executar o comando exit, que é o que o SO vai executar, que sempre executa quando um processo finaliza. E só daí, né, depois que o processo filho finaliza, o processo pai também vai finalizar, tá bom?
Então uma definição que é muito importante para o nosso curso é a definição de thread, que a gente pode definir como linhas de execução, conhecidas também como lightweight processes, né, processos leves, e ela tem essa ideia de processo leve porque ela utiliza a mesma estrutura de um processo, sendo que um processo pode ter várias threads e essas threads elas compartilham a mesma estrutura do processo, né, o mesmo espaço de endereçamento e a mesma parte do contexto de SOAP, tá? Então, a vantagem que se tem em utilizar threads é justamente no momento de sincronia, de fazer sincronização de tarefas, né? Se a gente precisa fazer sincronização utilizando o processo, a gente só consegue fazer isso utilizando chamadas de sistema do sistema operacional, tá? A gente, por exemplo, precisaria criar uma memória compartilhada, tá? E definir as interfaces que os processos poderiam usar para comunicar. Então, se o processo precisa compartilhar um dado com outro, ele primeiro escreveria na memória compartilhada e o segundo processo poderia ler dela. Tá? Então, isso precisaria que o sistema operacional se envolvesse e isso tem um overhead considerável. Com threads, isso já não é mais necessário, porque como elas compartilham o mesmo nível de espaço de endereçamento, basta você, por exemplo, ler a mesma posição, a mesma variável no programa. Então fica muito mais fácil tanto a programação por meio de threads, como esse benefício de desempenho, tá bom? Então vamos ver como é que seria a estrutura de uma thread, né? Como é que ela modifica a estrutura do processo. A gente então nesse caso teria o mesmo contexto de software, tá? E o mesmo espaço de endereçamento que a gente pode ver aqui embaixo. E para permitir essa execução simultânea, a gente precisa ter registradores, né, que sejam suficientes para estar executando diferentes partes da nossa aplicação em paralelo. Tá? Então, para isso, a gente precisa que cada thread tenha o seu próprio contexto de hardware, né? Que é o seu contexto, que é a sua estrutura local. Tá bom? Então, vendo de uma outra forma, né, com mais detalhes, então a gente teria que cada thread ela teria a sua própria o seu próprio contexto de hardware. Esse contexto de hardware ele seria utilizado, por exemplo, né, para armazenar as variáveis locais, né, na região de memória que a gente chama de pilha, né, os próprios registradores, entre outros. E o que seria compartilhado, né, seria o código-fonte do programa, os dados, né, variáveis globais e algumas estruturas de dados, como vetor matriz, poderiam ser enxergadas por outros threads, tá bom? Então essa que é a vantagem do uso de thread. E para facilitar o uso dela, a gente tem o desenvolvimento ao longo dos anos aí, de diversas APIs para estar suportando em diferentes linguagens de programação. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Temos o Pthreads, que é fornecido aí para a linguagem C++, tá? Para sistema operacional do Linux. E esse POSIX seria um padrão para o Linux, tá bom? E temos aqui para o Windows, temos o Win32, né? Temos o suporte para Java também, tá? Como um objeto que você pode instanciar, pode herdar dele, tá? Temos o OpenMP, que é uma API, né, que facilita bastante o uso de thread. Algumas situações é possível até que ocorra de forma automática a paralelização de algumas estruturas de dados, tá? E temos o Intel BBB, Intel Building Blocks, que é uma API da Intel bem utilizado para paralelização de aplicação, que concorre aí com o OpenMP. Tá? Então aqui são só exemplos de algumas das APIs. Tá? Próxima definição, né? Definição de paralelismo e concorrência. Tá? Paralelismo é quando a gente possui tarefas, né, ou coisas que podem acontecer em paralelo, né, ao mesmo tempo. Tá? E concorrência são aquelas situações onde duas tarefas estão querendo utilizar o mesmo recurso, né? Acessar o mesmo dado, a mesma região de memória, por exemplo. Tá? Então, o que é muito importante, né, definir é que eles não são a mesma coisa, né? Concorrência e paralelismo, eles são diferentes e eles têm uma relação bem interessante, que no momento que você tem tarefas que concorrem pelos mesmos recursos, e se esses recursos eles forem fornecidos de maneira suficiente, né, a gente tem então um paralelismo, né, que é no caso que a gente viu aí de threads no processo. Né? Então, se o nosso processador ele tem quantidade de registradores suficientes, né, então dessa forma ele vai permitir que várias threads sejam executadas ao mesmo tempo. Né? Se
tem mais thread do que a quantidade de registradores suportada, então haverá então uma concorrência, então uma das partes vai ter que ficar esperando até a outra liberar outro recurso compartilhado. Tá? Próxima definição é a definição de distribuição. Aqui a gente tem duas analogias, né? Aqui distribuição a gente pode pensar em distribuição que é relacionado ao controle, né? Então, por exemplo, quando a gente despacha uma instrução no processador para executar, né, a gente pode despachar por uma única unidade. Então, a gente tem a ideia de distribuição não somente em relação ao processador, mas a aplicação em si. A gente tem a distribuição que é o versus centralização, né, onde a gente tem diferentes nós que estão contribuindo para fazer a decisão do controle de uma aplicação, e temos a questão também da distribuição geográfica, tá, que aí envolve a comunicação de rede. Né, que é bem similar, né, envolve aí alguma hierarquia, em que região você deveria distribuir tal aplicação, controlar tal aplicação, tá? Então tem essa ideia de distribuir o controle que é bem interessante estar vendo. Então a próxima definição é a de multiprocessamento, que ocorre quando se tem vários processos ou threads rodando realmente em paralelo. Isso só é possível com a vinda dos processadores multicore, né, que permite estar alocando cada processo do programa a um núcleo. Então o próximo conceito é o de multiprogramação, que ele já vem utilizado há muitos anos e ele foi o principal motivo da criação de sistemas operacionais. A ideia é que você consiga ter vários programas, né, vários processos armazenados na memória principal ao mesmo tempo. Então, os sistemas operacionais eles foram criados justamente para que você conseguisse desalocar e alocar os programas na memória para que cada um pudesse executar um pouco no processador. Tá? Então, isso aí é um grande motivador. E a gente vê aqui conceitos, né, de compartilhamento de tempo, né, o time sharing. Então, cada programa ele rodaria no processador por um tempo e com isso, né, o usuário ele teria essa ilusão que o computador ele tinha vários programas executando ao mesmo tempo, né, mas não era. Os programas eles executavam por um tempo muito curto, onde o olho humano não conseguia notar. Tá? Então, a gente vê aí, né, também um caso de concorrência, né? Os programas concorrendo para usar o processador. Tá? Isso aí tem até hoje em dia, né? Era mais difundido no single core, até hoje em dia a gente tem isso, né? Porque normalmente os processadores, como a gente viu no exemplo do Core i9, né? Temos aí 8 cores físicos e a gente consegue ter aí centenas de processos rodando ao mesmo tempo. Tá? Então os próximos conceitos são de algoritmo distribuído e sistema distribuído. Tá? É muito importante estar entendendo quais são as diferenças desses dois conceitos. Tá? Eles são referentes a áreas diferentes na ciência da computação e vocês vão ver mais para o final do curso de vocês. Tá? A área de algoritmo distribuído, ela normalmente só é ensinada para curso de pós-graduação, né? Um mestrado, doutorado. Tá bom? Então, quando a gente estuda algoritmos no início do curso de ciência da computação, né, curso de computação, a gente sempre aprende a criar algoritmos de forma sequencial, serial. Né? A gente vê que um algoritmo é uma sequência de passos que são executados em ordem. Né? No caso de algoritmo distribuído, a gente muda um pouco essa ideia, a gente enxerga como uma aplicação, ela é um conjunto de unidades de processamentos que se comunicam de alguma forma. E para resolver um problema, né, criar um algoritmo para resolver um problema, a gente tem que considerar como é que esses nós, né, unidades de processamento, se comunicam. Então, o que a gente pensa por exemplo, a gente não leva em consideração como é que são as configurações desse nós, né, pensando como computador, e a gente assume algumas coisas, né, como, por exemplo, que o tempo de conexão desses nós são o mesmo, né, usando o modelo assíncrono, síncrono, e tem outras questões também, né? Então tem vários algoritmos interessantes nessa área e tem crescido bastante com a vinda de processadores multicores, né? Porque muitas das aplicações não conseguem obter desempenho atualmente porque ela foi pensada de maneira sequencial, né? Ou seja, as operações executadas para resolver um problema, elas são dependentes entre si. Então não adianta você ter um processador com 1000 cores que você não vai conseguir obter desempenho de uma aplicação que foi pensada de forma serial. Então o algoritmo distribuído serve para isso, né?
uma forma de criar um algoritmo para resolver um problema de forma distribuída e assim aproveitar melhor o uso dos processadores multicores, tá? Já o sistema distribuído, ele tem a ideia de um conjunto de computadores conectados através de alguma rede local, né? E eles são enxergados como se fosse um único computador. Então isso significa, por exemplo, que se um usuário ele quer rodar uma aplicação no sistema distribuído, né, ele não sabe, né, que esse computador ele é um sistema distribuído, então ele vai enviar sua aplicação, né, e o sistema operacional, né, distribuído ele vai ser responsável de decidir em que aplicação em que computador essa aplicação vai rodar. Então ele tem essa ideia, né, como a definição do Tannenbaum, né, que ele é uma coleção de computadores que são independentes, tá? Eles são conectados entre si e eles têm essa interface para o usuário que é um sistema único, é um único computador. Então, na área de sistema distribuído a gente tem, por exemplo, preocupação, por exemplo, de tolerância à falha, de estar sempre disponível para o usuário, né? Isso no caso de, por exemplo, uma das máquinas acabar danificando. Então, se, por exemplo, uma aplicação está rodando numa máquina e essa máquina acaba queimando, então há necessidade, né, tem que ter algum meio de estar avisando isso para o usuário, né, e fazendo ele executar o programa dele em outra máquina, de maneira transparente, sem o usuário saber que é um sistema distribuído, que ele está utilizando, tá? Então, por fim, aqui eu separei algumas dualidades que a gente pode se notar na computação, então é bem interessante a gente deixar isso de forma bem clara, né? Assim como, por exemplo, a ideia de bem e mal que se contrapõe, a gente tem diversos conceitos também que se contrapõem na computação. Então a gente tem aqui com 0 e 1, né, que conceitos que são contrários entre si, hardware e software, real e virtual, né? A gente tem ideia, por exemplo, de máquina real, máquina virtual. A gente tem o sequencial paralelo, né? A ideia de processador sequencial, processador paralelo. A mesma coisa, né? Centralizado e distribuído. A gente viu quando falamos de distribuição em relação ao controle, né? A gente pode ver também algoritmos, né? Algoritmos centralizados, algoritmos distribuídos, né? Eles se contrapõem entre si. Conceito de memória e processador, a gente viu em relação, por exemplo, ao gargalo, né? Processador, ele sempre utiliza dados, memória sempre armazena dados, né? Da mesma forma que tem memória e processador, temos dado processamento também, tá? Conceito de mono e multi, né? Que mono pode pensar monoprocessador, multiprocessador. Então outra dualidade que a gente tem entre mensagem e passo, né? Se a gente for parar para pensar em rede, né? A rede a gente consegue fazer transferência de pacotes e esses pacotes eles podem ser utilizados para transferir uma mensagem, né? Ou eles podem ser usados como a gente chama de passo, né? Que é simplesmente para realizar alguma checagem, por exemplo, para tentar obter o status de uma máquina, se está rodando ou não, né? Não necessariamente é uma mensagem, mas é alguma informação, algum metadado sobre a máquina destino, né? Algum dos nós. Tá? Então temos essa dualidade bem interessante, que é ao mesmo sentido de execução e comunicação também, né? Programas eles estão executando certas vezes e também precisam se comunicar, são coisas que se contrapõem, né? E o conceito de síncrono e assíncrono, né? Assíncrono é quando você não prevê que uma ação acontece, né? Ela é assíncrona, você não sabe o tempo exato que ocorre, e síncrono você sabe, né, o tempo, né, que vai ocorrer. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, em linguagem de programação, né? A gente tem muito essa abordagem, né? Linguagem síncronas, que são as que a gente conhece normalmente, e assíncrona, por exemplo, como JavaScript, né? Que a gente consegue definir eventos, né? Que a gente não sabe quando vai acontecer. Se um evento acontecer, a gente consegue estar executando alguma função para esse exemplo, né? É um exemplo de síncrono e assíncrono. Então a gente finaliza a nossa primeira aula por aqui. A gente viu então uma motivação geral do porquê que é importante atualmente estudar arquitetura de computadores, né? Hoje a gente vê a necessidade de o programador conhecer cada vez mais onde ele vai querer rodar a sua aplicação para assim ele conseguir utilizar técnicas de linguagem de programação, né? Diversas técnicas de programação paralela para estar obtendo o melhor uso do seu sistema computacional e assim ganhar um maior desempenho possível para rodar a sua aplicação. Então, pessoal, a gente vê na próxima aula onde a gente vai começar a ver com mais detalhes como é que é a arquitetura e organização dos sistemas computacionais, tá bom? Então, até mais, pessoal. Um grande abraço.